Olá, estamos mais uma vez com o ABCD ESG, falando de meio ambiente, sustentabilidade e governança. Hoje a gente vai receber aqui o Brian Chiarello, ele que é analista sênior de ESG na Odonto Company. Obrigado, Brian. Eu agradeço, Sabino. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês para falar de uma agenda super atual e importante para a nossa companhia. Como é que é essa agenda da Odonto Company? Quando que a Odonto Company começou a se preocupar com isso? Legal. Se a gente pensar no histórico da Odonto Company, quando ela fundou há 33 anos atrás, ela nasceu com uma missão, digamos, já com um papel social de democratizar o acesso à saúde bucal para as pessoas. Então a Odonto Company tem esse pilar dentro da sua estratégia de negócio de fato democratizar o acesso à saúde bucal para os brasileiros. Então a agenda de ESG veio para complementar aquilo que a gente já tem feito há mais de 30 anos. E nesse sentido, a gente tem intensificado os nossos investimentos, tanto do ponto de vista de estratégias voltadas para a gestão ambiental, e como também intensificando o nosso investimento para a área de impacto social positivo, tudo isso consolidando aí a nossa governança corporativa. Vamos parte por parte? Então, primeiro, Odonto Company e meio ambiente. Como é que é essa preocupação? Que ações foram tomadas? Dá um detalhamento para a gente, Claro. por favor. Claro, a gente tem nossa base de fornecedores homologados, fornecedores que nos tragam soluções que visem o menor impacto ambiental possível, como, por exemplo, cuspideira automática. A gente fornece para os nossos franqueados uma cartilha de sustentabilidade, onde eles têm ali dicas de boas práticas que podem ser implementadas dentro das clínicas, que vai desde um adesivo que você pode colocar para reduzir a sua energia quando você não estiver ocupando aquele espaço, dentre outras ações. O adesivo, como é que funciona isso? Você coloca ali na sua tomada, apaga a luz ao sair, aquela coisa mais de prática entendi. que a gente faz. Um aviso. Um né? aviso, exatamente. Além disso, a gente está trabalhando na invenção do nosso inventário de gases de efeito estufa, que é um passo super importante que a Odonto Company está dando esse ano, que nós nos tornaremos net zero a partir de até 2030, para que de fato a gente aí coloque a Odonto Company na vanguarda dessa agenda climática que é tão importante. E como é que isso está acontecendo? Qual é o processo para que vocês se tornem carbono zero? Claro, a gente está com uma parceria com uma empresa super renomada no mercado, que é o WayCarbon, e isso permite que a gente olhe para as nossas emissões de carbono desde o ano da fundação da companhia. E a partir disso a gente busca soluções de mitigação de impacto, seja através de crédito de carbono, seja através de planos de redução de carbono, plano de redução de emissão. Então a gente está trabalhando com isso. Desde janeiro que a gente fechou o contrato com a WayCarbon, que a gente está trabalhando na elaboração do nosso inventário. Isso leva um tempo, então a gente tem aí esse tecnologia que a gente fechou esse contrato, e aí a gente vai então fazer a mitigação dessas compensação de impacto ambiental. O que significa fazer o inventário? É você considerar todos os escopos que você emitiu de carbono, seja do escopo 1, do escopo 2 e do escopo 3. Então a gente vai ver quais são as fontes de emissões que a gente teve durante todos esses anos de operação da companhia, e a gente chega ali num número que a gente possa ser representativo, claro que a gente sempre extrapola, e a gente compensa através de crédito de carbono, por exemplo. Então, o inventário é para você ter uma noção daquilo que você emitiu de CO2 para a atmosfera e que você pode, a partir disso, compensar com plano de mitigação ou com plano de redução também. O que vocês já apuraram até agora, que são processos internos das clínicas próprias e das franqueadas que acabam gerando carbono? Todas pautadas no escopo, tanto no escopo 1, como no escopo 2 e no escopo 3. É os protocolos que o GHG Protocol coloca aí para colocar dentro das emissões de carbono. Então a gente está olhando para isso, vendo qual que é o deslocamento de colaboradores, vendo qual que é o deslocamento da base dos próprios franqueados, olhando para as emissões, passagens aéreas, por exemplo. Então a gente está olhando com isso com bastante profundidade para que a gente tenha aí o nosso inventário completo até o final desse ano, e a partir disso a gente faça a compensação que contempla o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3. Então você imagina que para a Odonto Company tem um escopo ali que são as emissões diretas, as emissões indiretas. Então tem ali as emissões dos seus fornecedores, as emissões das redes franqueadas. A rede franqueada, por exemplo, entra no escopo 3, e a gente está trabalhando com esses 3 escopos para que a gente de fato possa ter aí um inventário robusto e que permita que a Odonto Company entre nessa agenda de mudanças climáticas de forma efetiva e de forma bastante robusta e com transparência. No core business, efetivamente dentro das clínicas, tem algum tipo de atividade que gere carbono ou só nas atividades paralelas, afins, indiretas?
Excelente pergunta. Claro, a gente acabou de finalizar a nossa matriz de materialidade e a gente saiu como a questão de resíduos. Então, comparado com outros setores, o setor de odontologia não emite tanto carbono como outros setores, a indústria e tudo mais. Então, o nosso maior impacto ambiental hoje, de fato, está na questão de resíduos que a gente emite aí, que a gente descarta, que a gente incinera. Então, a gente tem isso, está no nosso radar, a gente está trabalhando já buscando soluções, mas a gente tem que sempre voltar para um passo atrás, porque existe uma questão de regulação, né? Porque resíduos contaminados não é tão simples de ser tratados, então você precisa respeitar uma regra ali que existe dentro do ambiente que a gente opera. Então a gente está olhando para isso e buscando soluções para que a gente de fato mitigue esse impacto ambiental. Mas o nosso principal impacto ambiental é de fato o impacto de resíduos contaminosos. Mas é importante dizer que todas as clínicas da Odonto Company, absolutamente todas elas, estão equipadas com depósito exclusivo para esses resíduos infecciosos, né, contaminados. Então todas as clínicas recebem lá um fornecedor e recolhe esse resíduo e leva para o descarte correto. Então a gente trabalha já com isso, fazendo esse rastreamento e cuidando dessa frente. É como se fosse um lixo hospitalar, é isso? Exatamente, ele tem um descarte correto ali, que é a incineração, então todo resíduo contaminado que a gente usa dentro das clínicas odontológicas vão para essa incineração e tem um devido tratamento que está dentro das regras regulatórias aí. Esse resíduo são minerais, são produtos químicos ali utilizados no dia a dia de uma clínica odontológica. Sim, como luvas, o bract que a gente tem, que o jovem coloca dentro do aparelho. Então são esses resíduos que estão no dia a dia do cirurgião dentistas que vão lá para a incineração, para o tratamento correto. E material orgânico? Material orgânico também. Mas daí tem a coleta seletiva que o próprio município faz, né? São resíduos separados, né? Onde tem, né, essa coleta seletiva? Onde tem, exatamente. Vocês são quantas clínicas hoje no Brasil? São 2.000 clínicas. E todas essas estão com o mesmo procedimento? Vocês conseguiram alinhar isso de uma forma... Sim, nenhuma clínica é inaugurada sem que tenha esse depósito exclusivo para descarte e para coleta dos resíduos contaminados. Nenhuma clínica, 100% das clínicas estão. Treinamento para os funcionários dessas clínicas poderem fazer esse tipo de coleta, separação? Absoluto. Quando um franqueado compra o modelo de negócio da Odonto Company, a gente deixa muito claro para ele que é preciso que ele tenha esse olhar. Então, sem que ele tenha esse depósito, por exemplo, ele não inaugura uma clínica, porque a Odonto Company não permite. Então, a gente, de fato, fiscaliza isso e acompanha isso dentro do nosso programa ali de monitoramento. E gasto de água, porque há alguns equipamentos que gastam muita água numa clínica odontológica. Sim, por isso que eu te disse que a gente está trabalhando com fornecedores homologados que já tragam soluções sustentáveis, como, por exemplo, a cuspideira automática, onde ali você tem uma redução muito maior do descarte de água, além de colocar uma descarga ali que você consegue, aquela descarga de caixa d'água, né? Então você coloca ali acoplada para que tenha uma redução menor também dentro das clínicas odontológicas. Entendo. Bom, nós falamos bastante de meio ambiente, né? Alguma coisa complementar de iniciativas de meio ambiente da Odonto Company? Acho que por enquanto a gente está seguindo no caminho certo, trabalhando no nosso inventário de emissões de CO2 e espero que tão breve a gente traga aí novas novidades para vocês. E isso é um projeto para quanto tempo, esse de meio ambiente e sustentabilidade? A gente está sempre visando a agenda de 2030, né, que é a agenda de sustentabilidade que todo mundo segue, com a Odonto Company também. A gente espera que até o final desse ano a gente termine o nosso inventário de emissões de CO2 e a gente possa compensar tão logo. Então, o objetivo de ser net zero, quer dizer, ou seja, de não emitir carbono, é para 2030. Até 2030 nós já estaremos, né, neutralizados. Então a gente tem a expectativa de que a partir desse ano a gente já possa olhar, a partir do nosso inventário, as nossas emissões de carbono e neutralizá-lo. Hoje vocês já compram carbono no mercado ou não? Não, ainda não. Nós seremos, inclusive, a primeira rede de franchise a fazer esse trabalho tão ousado e ambicioso de fato, levar para o nosso ecossistema mais uma solução e colocando a Odonto Company na vanguarda de um projeto tão importante e relevante como esse no combate às mudanças climáticas. Quantas pessoas trabalham nessa área de ESG para desenvolver esse trabalho dentro do Odonto Company? Hoje na Odonto Company, essa área é importante salientar que ela está sendo reportada diretamente para o Conselho de Administração, o que faz com que a agenda tenha ainda mais tração e relevância dentro da estrutura do negócio. E além disso, a gente tem hoje, além de mim, todo o nosso time que me orienta ali, que me suporta, né? Vai me dando as atenções que eu preciso. Você coordena esse time?
coordeno esse time. Mas o time, é importante dizer que ele vem das empresas que a gente contrata. Como, por exemplo, a Way Carbon, que a gente fechou agora, tem um time lá que está suportando a questão do inventário de CO2. A gente tem um time de comunicação que alinha as expectativas e as demandas relacionadas à ESG. Então é um time multidisciplinar que olha para essa agenda de uma forma sistêmica dentro da companhia. Como a gente presta serviço aqui para outras empresas que queiram ter o mesmo tipo de iniciativa, o que você sugere? Por exemplo, eu percebo que uma comunicação interna dessas clínicas é um ponto super importante, não? Super importante, super. Acho que trabalhar a comunicação é o principal pilar dentro da companhia e quando você pensa em transformação de cultura voltada para a sustentabilidade. E na Odonto Company a gente tem trabalhado muito isso. A gente faz reuniões mensais com os nossos colaboradores, seja para lançar um novo programa, seja para apresentar uma nova ambição, seja para trazer uma novidade. Então a gente sempre mantém isso no radar dos nossos franqueados, no radar dos nossos colaboradores da franqueadora. A gente sempre está deixando isso de forma muito clara e mostrando o quanto que nós estamos integrando essa questão da agenda de sustentabilidade na estratégia do negócio. A sede do Odonto Company fica onde? Fica aqui em São Paulo, a matriz, aqui na franqueadora. Aqui em São Paulo. E essa iniciativa, ela está acontecendo ao mesmo tempo em todas as 2.000 clínicas, se dizia? Exatamente. O estudo que nós estamos fazendo com a Way Carbon permite que a gente contemple as 2.000 clínicas odontológicas da Odonto Company. Aliás, não só da Odonto Company, mas também das outras duas marcas que hoje compõem o portfólio do grupo, Oral-Sim e Ortodontic. Então a Way Carbon já tem aí o respaldo de benchmark de mercado de outras empresas de odontologia que fizeram projetos de compensação de carbono, então a gente se sente bastante seguro de tomar um projeto como esse, para que também a gente compense as nossas emissões de carbono, observando todos os anos de operações da companhia das 3 marcas do grupo. Aquele franqueado ou aquele odontólogo, né, aquele dentista que está ali na ponta na clínica, às vezes fazendo a gestão da clínica, uma clínica franqueada, você sente essa sensibilidade ou você sente algum tipo de reação, algum tipo de resistência por causa de eventualmente despesas e impactos que isso possa ter num primeiro momento no resultado? Essa pergunta é excelente. Como que a gente trabalha a questão da agenda de sustentabilidade na Odonto Company? A gente tem de forma muito clara que a partir do momento que a franqueadora, a Odonto Company, implementa isso dentro da estratégia de negócio, tende a a sobrecair, aliás, dentro do franqueado, porque ele vai entender como geração de valor para o negócio dele também. Então a Odonto Company tem assumido alguns compromissos e compartilhado com seus franqueados e mostrando para eles do porquê que nós estamos fazendo isso. Porque é vantajoso para o negócio, traz perenidade para o nosso negócio, ela se aproxima da comunidade local e ela também trabalha com uma agenda propositiva. Então a gente acredita que, a partir do momento que isso estiver bastante consolidado na franqueadora, que é o movimento que nós estamos fazendo agora, isso tende a ter um efeito cauda-longa com os nossos mais de 2.000 franqueados. Como sensibilizar esse franqueado? Comunicando, trazendo para eles as vantagens, mostrando para ele que a gente não tem opção, que a gente está vivendo num mundo com enormes transformações, que ou a gente assume essa agenda e integra na nossa estratégia do negócio, ou a gente vai perder. Então a gente está, de fato, colocando isso como uma vantagem competitiva. Então a gente está trazendo isso de forma bastante perene e com bastante transparência para os nossos franqueados, para que eles entendam. Importante salientar que todo novo franqueado que entra hoje na Odonto Company, a gente tem o que a gente chama lá de treinamento de executivo. Então todo franqueado que entra tem um treinamento lá específico sobre ESG. Eu mesmo vou lá, me apresento e falo por que a gente está fazendo isso. Então ele já está entrando na companhia, sabendo que a companhia tem assumido esse posicionamento, tem integrado essa agenda de ESG na estratégia do negócio. Então a gente tem trabalhado muito comunicação com todos os franqueados. Nós estamos conversando hoje aqui no ABCD ESG com o Brian Chiarello, ele é analista sênior de ESG da Odonto Company, contando como uma clínica odontológica também pode fazer seu programa de ESG. Nós falamos nesse primeiro bloco bastante de meio ambiente, sustentabilidade. Vamos continuar falando no segundo bloco mais sobre essas iniciativas, aqui no ABCD ESG, que volta daqui a pouco. ABCD ESG, hoje falando de sustentabilidade, de práticas de governança, de questões sociais, preocupações sociais de uma clínica odontológica ou de uma rede de clínicas odontológicas, nesse caso 2.000 clínicas espalhadas pelo Brasil, que é a Odonto Company. Nós estamos recebendo o Brian Chiarello, que é analista sênior de ESG da empresa. Brian, a gente falou bastante num primeiro momento de sustentabilidade, de meio ambiente,
Vamos falar um pouquinho da questão social agora. Essa também é uma preocupação, isso também está dentro do plano de ESG da Odonto Company? Sim. Como eu disse para você no começo, Sabino, a Odonto Company já nasceu com um propósito de democratizar o acesso à saúde bucal para os brasileiros. E a partir disso a gente se sente bastante confortável de dizer que o negócio, pensando do ponto de vista social, sempre esteve no coração da operação da companhia, né? A gente atualmente o nosso Instituto Odonto Company, que visa estimular o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social com a nossa rede franqueada. Então a gente estimula os nossos franqueados a atenderem pelo menos 10 jovens. Se cada clínica atender 10 jovens por ano, a gente tem aí por ano aproximadamente 20 mil pessoas impactadas. Então a gente trabalha com plano de comunicação para que esses nossos franqueados atendam esses jovens, busquem por instituições ali que estejam no seu local, para que de fato a gente gere esse compromisso e a gente gere esse impacto social positivo. Além disso, nós assumimos um compromisso público com o Pacto Global da ONU de impactar até 2030 mais de 100 mil jovens através da promoção da saúde bucal. E muito me conforta de dizer que somente esse ano a gente já atendeu quase 10% desse contingente que a gente se comprometeu, através da nossa parceria, como por exemplo com o Hospital Pequeno Príncipe, o maior hospital pediátrico do Brasil. Lá a gente firmou uma parceria onde 8 mil jovens serão atendidos somente esse ano, através da promoção da saúde bucal, o que está 100% atrelado ao nosso core business e que nos deixa bastante orgulhoso em promover um projeto tão lindo e ambicioso como esse. Vamos detalhar um pouquinho esses projetos, né? Primeiro, projeto de pelo menos 10 crianças carentes em cada uma das 2.000 clínicas. Daria até para ser mais, né? Daria. Com certeza, daria. E a gente conta com os nossos franqueados e eles farão mais. A gente tem certeza disso. Porque tem algumas cidades que tem menos. Que tem menos e tem carências maiores do que outras cidades. São Paulo é um caso. Quantas clínicas são em São Paulo? São 900 e tantinhas, né? Pensando em estado de São Paulo, né? Certo. São 900 e tantas clínicas. Então, aí cabe com certeza a possibilidade do incremento disso. Sim. E como é que é a escolha desse jovem carente? Ela é proativa? Vocês aguardam que ser procurados? Como é que é isso? Ela é 100% proativa. O próprio franqueado vai até alguma rede, alguma ONG, alguma casa de acolhimento, alguma casa de assistência e ali faz a captação dessas pessoas para que ele possa, de fato, atender. Em escola pública também a gente eventualmente também trabalha com essa questão. Além do atendimento odontológico, a gente trabalha muito a questão preventiva, que é muito melhor você trabalhar a questão preventiva do que você dar um atendimento, pensando aí do ponto de vista do que o preventivo oferece de benefício para a saúde do jovem e tudo mais. Então a gente tem esse pilar muito bem estruturado da nossa companhia e a gente trabalha com isso junto com a nossa rede franqueada. Você falou que há quanto tempo já é feito esse trabalho? Desde 2016, salvo engano. E ele tem crescido? Tem crescido. E a segunda iniciativa que você falava é uma iniciativa que foi definida com o Hospital de Curitiba, é isso? Como é que é isso? Vamos detalhar um pouquinho. Claro, a gente tem uma parceria lá com o Hospital Pequeno Príncipe, que é o maior hospital pediátrico do Brasil, que além de a gente oferecer atendimento odontológico para as pessoas que lá são atendidas, somente esse ano serão quase 8 mil jovens, a gente também oferece oficinas de cultura, que reforçam a questão de educação, a gente oferece doação de kits de higiene bucal, como por exemplo, a gente doou esse ano para eles, e a gente sempre está com um relacionamento muito próximo com essa principal instituição que hoje a Odonto Company se relaciona do ponto de vista do terceiro setor. Você falou que é o maior hospital pediátrico do Brasil. Sim, o maior hospital pediátrico do Brasil. E eles que fazem a indicação dos jovens que precisam desse apoio? Lá, os jovens que vão lá, eles atendem não só os pacientes, mas também as famílias dos jovens. Além do atendimento odontológico, também é oferecido outros tipos de atendimentos multidisciplinares, que está dentro do escopo que a gente fechou. A gente apoia o projeto de Saúde Integral 3, que a gente chama. Então a gente tem lá alguns projetos que são apoiados através do projeto que a gente apoia com o hospital. Quando se fala em odontologia, sim, o jovem, a prevenção ela é importantíssima, mas eu fico pensando também na questão dos adultos, né, onde o problema odontológico em si, ele costuma ser mais grave, mais intenso, né? Algum plano, alguma previsão de também ter um trabalho com o maior carente, né, o adulto ou até a pessoa da terceira idade? Com certeza. Eu disse para você que a gente tem 3 marcas hoje no grupo. A gente tem a Odonto Company, Oralsim e Ortodontic. A Oralsim tem um foco maior em público de idade mais sênior. E a gente já está pensando e elaborando estratégia de como é que a gente penetra e impacta esse público que é tão relevante para a companhia e que também hoje tem uma carência muito grande, como você bem colocou, de acesso à saúde bucal. Então sim, a gente já está conversando com algumas instituições, mapeando quais são os projetos que a gente consegue apoiar e quais são as principais ambições que a gente pode entregar até 2030, que é a agenda que todo mundo está trabalhando e a Odonto Company também está priorizando essa agenda de até 2030. Antes da gente falar um pouquinho de governança,
governança, mais alguma questão social que você acha que vale a pena registrar aqui da Odontoclone? Eu acredito que essa é o principal instituto, a parceria que a gente está fazendo com o Hospital Pequeno Príncipe é uma grande iniciativa que a Odonto Company tem feito nos últimos anos. Ok. E a questão da governança? Como é que é isso dentro da empresa? Governança é ótimo a gente falar sobre isso, né? Quando a gente fala de ESG, a gente sempre fala de como é que o ESG chega na pauta do Conselho de Administração, por exemplo. E na Odonto Company é uma pauta que é bastante frequente lá. Então a gente lançou... Você mesmo presta contas disso junto ao Conselho? Eu mesmo apresento as ideias, os projetos, as ambições ao Conselho e eu sou cobrado veementemente pelos diretores, pelos membros, para que a gente avance e consolide a nossa governança cada vez mais. Quando a gente pensa em uma empresa de grande porte como a Odonto Company, a gente pensa em governança de uma forma muito ampla, né? Como é que a gente consolida isso e leva transparência, leva integridade, conformidade para o nosso negócio e na relação que a gente tem com os nossos stakeholders diariamente. Então a gente trabalha com isso, com as nossas políticas que a gente implementa, com as nossas diretrizes que a gente tem e a gente sempre segue isso de forma muito certinha mesmo para que de fato a gente não tenha nenhum risco, tanto do ponto de vista reputacional como do ponto de vista financeiro e tudo mais. Então a gente realmente tem uma governança corporativa bastante robusta e tem ficado cada vez melhor e cada vez maior para que a gente de fato aí se consolide dentro desse sentido. E mostrando para o nosso franqueado como ele pode levar a governança corporativa para suas clínicas odontológicas. Seja ele um multifranqueado ou seja ele um franqueado menor. Então a gente sempre mostra para ele como é que ele pode. Seja através de procedimentos, formalização do seu procedimento ali, seja através de regras e ética da forma como você se relaciona com o teu paciente, passando para ele informações corretas. Então a gente estimula isso com a nossa rede franqueada também. E como é que foi o processo de sensibilização dessas lideranças, desse conselho de administração? Claro, quando a gente, um exemplo, quando a gente foi fazer o lançamento do nosso canal ético esse ano, a gente tava todos os diretores lá mostrando o quão importante era a chegada desse canal para a companhia. E desde então tem sido assim com todos os projetos de ESG. A participação muito frequente, muito ativa e engajada dos nossos C-Level, em especial do nosso conselho de administração, que vai lá, interage e fala do porquê que a gente está fazendo essas agendas e porquê que a gente tem avançado cada vez mais. E isso é importante, a participação do nosso conselho. Eu acho que a Odonto Company ela tem um salto muito importante na sua governança quando ela coloca o ESG dentro da sua pauta do conselho de administração. Afinal de contas, cabe ao conselho pensar as estratégias de médio e de longo prazo. E com a agenda de ESG, na Odonto Company não é diferente. A gente sempre contempla o médio e o longo prazo. O que a gente pode fazer? Compreendendo sempre que o ESG é uma jornada. A gente costuma brincar que o ESG tem início, tem meio, mas não tem fim. Então a gente tem isso de forma muito clara e a gente passa isso todos os dias para os nossos colaboradores, para os nossos franqueados, para os nossos multi-stakeholders que a gente se relaciona diariamente. Eu estava fazendo minha lição de casa sobre esse assunto e eu vi que vocês definem ali o que é o ESG, materialidade financeira, e o ESG, materialidade socioambiental. Vamos explicar isso de um jeito mais didático possível para quem nos acompanha, por favor? Como eu disse para você, a gente tem avançado cada vez mais na nossa agenda de ESG. E a gente se sente bastante confortável que a Odonto Company, de fato, tem um passo importante quando a gente fala da construção, da elaboração da nossa matriz de materialidade, ou como você bem colocou, de dupla materialidade. O que é a matriz de dupla materialidade? Ela consulta os nossos stakeholders para que eles nos tragam quais são os temas mais relevantes para serem trabalhados pela companhia. E ela consulta esses públicos estratégicos de que forma? Consulta online. A gente manda link, a gente faz... É uma pesquisa ativa, isso? Pesquisa ativa. Além disso, teve a fase de entrevistas com as nossas lideranças, que foi fundamental. Também ter a percepção de todas as lideranças, do estratégico, tático e operacional, para que de fato eles trouxessem quais são as percepções deles dentro da agenda de ESG. E quando a gente fala de dupla materialidade, a gente sempre olha qual que é o impacto financeiro e qual que é o impacto socioambiental e a proporção que cada um deles tem. Então, por exemplo, saiu na nossa matriz de materialidade a questão dos resíduos, como um tema muito forte, que gera um impacto financeiro para a companhia, se a gente não olhar. E a gente já tem trabalhado com isso. A gente já trabalhava e estamos intensificando cada vez mais, como, por exemplo, através de um projeto de crédito de carbono com compensação de emissões de CO2. Diversidade. Como é que é o tema diversidade na Odonto Company?
ativo, é um programa que a gente ainda está caminhando, entendendo que de fato é uma agenda que a gente precisa ir a passos largos, né, compreendendo a necessidade de urgência, mas eu me sinto bastante confortável de dizer para você que a gente já tem hoje um ambiente diverso, acho que prova disso sou eu que estou aqui falando com você, então eu me sinto bastante tranquilo para falar isso, e a gente tem trabalhado isso de uma forma orgânica dentro da companhia. A gente acabou de finalizar a nossa matriz de materialidade, também saiu a questão da diversidade e inclusão, e a gente já está buscando soluções. Por iniciativa desses próprios públicos estratégicos pedindo ações de diversidade. Pedindo ações de diversidade. Olha só que importante, É né? super importante. Os nossos próprios franqueados pedindo como é que a gente coloca diversidade dentro das nossas clínicas. Como é que a gente coloca diversidade dentro da franqueadora, por exemplo. Como é que a gente coloca isso dentro da nossa comunicação, que a gente entra nos lares de milhares de pessoas diariamente. Então a gente já tem trabalhado isso de forma estratégica e sistêmica dentro da companhia. De novo, a gente entende que quando a gente faz isso na franqueadora, isso tem um efeito de cauda longa dentro da nossa rede franqueada automaticamente. ABCD ESG, hoje falando com o Odonto Company, eu queria agradecer a participação do Brian Chiarello, ele que é analista sênior de ESG, nessa grande clínica odontológica, 2.000 unidades espalhadas pelo Brasil. Mas olha só, que exemplo interessante quanto a gente aprendeu hoje, que já também tomou a iniciativa de se preocupar e de planejar essas iniciativas de ESG. Muito obrigado, Brian. Eu que agradeço, Sabino. Até a próxima. Até a próxima. ABCD ESG volta na semana que vem. Até lá.